Uhul! Bom dia, Niterói! Bem-vindos a mais uma aula de TV e vídeo aqui da Universidade Federal Fluminense. Eu sei que vocês queriam a Leila, mas a Leila não está nesse programa apresentando. Eu estou mais uma vez aqui, Luiz Guilherme, e hoje a gente tem a honra de ter a presença da Patrícia Bárbara. E aí, Cat? Tudo bom? Tranquilo. Tem água aqui, ó. Muito obrigada. Fica à vontade, não é? Tá bom o som? Tá ótimo, o ponto tá funcionando aqui. Vamos lá. E aí, Paty, como é voltar à UF depois da sua passada por aqui? Na verdade, não é só voltar à UF depois da passada, como voltar à UF depois daquela notícia de assalto, que eu quase morri do coração, né? Porque, acho que todo mundo. E eu entrei na UF em 95, demorei 10 anos para me formar, o que, em se tratando de faculdade de cinema, não é nem exatamente uma coisa muito longa. E aí eu me formei em maio do ano passado e não tinha vindo à UF desde então, e teve aquela notícia do assalto, né? E eu fiquei no dia transtornada, até saber o que tinha acontecido, o que tinha sido levado, o que não tinha sido levado. Eu fiquei completamente transtornada, porque eu só conseguia pensar que era a UF, que era a faculdade que eu tinha estudado, a escola do meu coração, que assim, tudo que eu aprendi na minha vida profissional, tudo que eu sei eu aprendi aqui ou através daqui, então eu fiquei muito chocada. E aí hoje, quando eu cheguei aqui, foi ótimo, né? Porque saber que, na verdade, as coisas não foram tão ruins quanto a gente imaginou nesse assalto. E que a UF está aí super diferente. Estava te contando ali fora agora como era a UF há 10 anos atrás, aqui, o IACS. Tinha essa praia também. Nossa! Ainda pois é, como era tudo muito diferente. Também não tinha televisão, né? Não tinha televisão, é verdade. A gente não ia estar fazendo esse programa. E quais são suas impressões, assim, vendo a diferença da UF hoje, o espaço físico mesmo, e a coisa da academia, a formação dos alunos, formação do pessoal mesmo na UF hoje? Como você vê alguma diferença? Olha, tem uma, eu não sei se a minha avaliação ela é exatamente a mais acurada, porque na época que eu estudava aqui, durante algum tempo, eu convivi com muitos alunos da UF. E hoje em dia, na verdade, eu convivo com bem poucos. Mas, na verdade, eu convivo com todos aqueles que estão realmente cavando uma vaga no mercado de trabalho, que tentam trabalhar e que tentam se apresentar para outras pessoas, né? Então, desses alunos que eu conheço, eu tenho uma excelente opinião. Muitos estiveram aqui com vocês. Muito, exatamente. E alguns que não, que hoje em dia, por exemplo, você, que trabalha comigo, Guilherme é meu assistente há muito tempo também. E, enfim, quando você chegou na minha mão a primeira vez que a gente trabalhava, você estava vindo da UF, indicação de uma outra pessoa da UF, que é super guerreira, que é o Vladimir, e você não sabia nada de cinema, mas queria aprender muito. E isso eu acho que ainda existe bastante aqui. E, na verdade, a academia na UF, eu acho que ela é muito mais baseada nessa experiência dos alunos, nessa troca dos alunos, do que na questão dos professores mesmo, do corpo docente. E não é por uma questão de qualidade ou de empenho, não é nem exatamente isso. Mas esse histórico da UF, dos alunos, de se relacionarem, de fazerem coisas, eu acho que talvez seja uma das coisas mais importantes da nossa formação. Mas você veio da geologia, né? Eu até perguntou outra coisa, mas se você veio da geologia, outra história, como que você veio parar no cinema? Quando eu saí do segundo grau, eu entrei ao mesmo tempo para a faculdade de geologia na UERJ e para a faculdade de paisagismo, belas artes na UFRJ. Durante um mês eu cursei as duas faculdades. Quando, depois de um mês, eu descobri que eu desenhava muito direitinho, mas talento era uma coisa que aquelas outras pessoas tinham e não eu. E aí eu saí da faculdade de paisagismo porque, enfim, não era exatamente a minha melhor área. Continuei ainda na faculdade de geologia por mais 2 anos e meio, fiz metade da faculdade, cumpri metade do currículo. E aí, só que eu sentia muita falta do se relacionar com outras pessoas, né? Do convívio social,
que a comunicação social traz para você, né? Em geologia, a gente passava muito tempo dentro do mato, martelando pedra, como dizem as pessoas por aí, né? Procurando amostras de minerais, de rochas, 5 pessoas, que eram as únicas 5 pessoas que você via durante 2 meses, 3 meses. E aí isso foi um pouco demais, eu saí fora, né, larguei as faculdades, as 2, passei 6 meses assim, meio que pensando e decidi fazer vestibular e fiz vestibular para as outras universidades de comunicação social e para cinema aqui, que era o que eu queria mais, né? Mas eu tinha um medo muito grande de chegar na faculdade e largar mais uma faculdade, ser aquela que não termina nada, entendeu? E foi exatamente o contrário, porque eu cheguei aqui, eu tenho uma grande parcela do meu amor pelo cinema e pela UF é exatamente isso. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a fazer a faculdade, eu descobri que era exatamente isso que eu queria fazer pelo resto da minha vida. Aí você encontrou, assim, o tema desse programa seria a produção, né? Essa coisa do jeito que a produção vê a universidade mesmo, que até você estava falando um pouco antes, e como que você encontrou a produção aqui, como você até escreve, já dirigiu várias coisas, a gente também vai falar sobre isso, mas a produção como veio? A produção na UF e depois? Porque eu entrei na faculdade com a ilusão de que eu ia ser uma roteirista. E aí, logo no primeiro semestre, eu comecei a fazer algumas coisas, fiz um filme, um desses filmes da UF que não está pronto, que é o Pela Janela, em que eu trabalhava como atriz. E aí, depois, eu fiz um segundo filme, que eu trabalhei como continuista. E no terceiro filme, que aí já foi o terceiro, o quarto e o quinto filmes que a gente fez meio junto, que foi quando eu comecei na produção, que foi quando a Gláucia Soares, que vocês não devem conhecer, ela hoje em dia mora no Ceará, um belo dia ela chegou para mim e falou assim, eu preciso falar contigo. E eu perguntei, aí eu falei assim, aí ela, eu queria te falar sobre um filme, para você trabalhar num filme. Aí eu falei, já sei, você vai dizer que você precisa de assistente de produção. Aí ela virou para mim e falou assim, não, eu vou te dizer que eu preciso de você. Sendo 2 vezes Sagitário, eu adorei esse comentário, senti o meu ego super inflado e fui começar a trabalhar com produção e desde então não parei. Que legal, olha só, celular tocando, não pode acontecer isso. Mas a gente está com o Alô, Dadá som. aí. Alô, depois são os fãs do programa. A gente vai ver, falando dos filmes, a gente vai ver o Dadá, um filme que você fez... Produção de 7. Produção de 7. O filme de que ano que é? 2000 Eu não tenho certeza se é 2000 ou 2001. 2001. Talvez seja 2001. Vamos lá, Dadá rodando. Luzes não brilham sem você no Vidigal. Meus olhos não piscam sem você no meu local. Você faz tanta falta, tudo bem, a tristeza é minha. Folha sem pauta, carretel que perdeu a linha. Voa, pipa, me leva até você. Cruza comigo, me faz esquecer. O que passou, só o tempo irá dizer. Minha vida imaginei juntinho de você. Juntinho de você. O amor não preparou, então. Olha o Dilson, todo suado, meu Deus. Jogando bola, filha. Agora é o momento, cara a cara, gol! Denis! O craque da camisa número 10! Golaço! Tá com sorte, hein, Denis? Sorte nada, técnica, jogo muito. Técnica? Dá mole com o seu goleiro e tu vai ver o que é técnica. Essa eu quero ver. Manda bomba nele, Dilson. Para aí, Dadá. Afinal de contas, você tá torcendo pra quem, hein? Voltamos, Niterói! Mais felizes. Então, Paty, voltando à nossa conversa. E aí, como surgiu os festivais? Festival Universitário foi o primeiro festival que você fez? Fala um pouco dos festivais. O Festival Universitário
Foi o primeiro festival que eu fiz, mas muito mal. Eu não fazia praticamente nada nessa época. Eu fiz alguns contatos, assim, eu nem cheguei a trabalhar efetivamente no festival como um todo. Eu fiz alguns contatos, executei alguns serviços que me pediram mais especificamente, mas não foi exatamente no festival no festival universitário que eu comecei. Isso, né? Mas conta a história do Mário Carneiro pra gente. Mas isso foi antes. Foi antes, conta. Foi anos depois. Isso foi no festival de 99, talvez. Não era universitário? Universitário. Eu trabalhava na Caixa Econômica nessa época, né? Um período da minha vida. E eu era motorista do Mário Carneiro, que ele era um jurado. Era um jurado. E aí eu tinha que buscar o Mário Carneiro, né? Aí lá ia eu, passando mal, meu Deus, o Mário Carneiro. Eu só tô, né, transportando o Mário Carneiro. E aí chego, pego ele lá, aquele coroa maravilhoso. Porque, enfim, vocês não sabem, mas eu gosto de coroas. Aí, eu vejo aquele coroa maravilhoso. E aí durante 4 dias eu busquei ele. Eu era responsável por buscar ele. Eu não trazia ele, não levava ele de volta depois da sessão de cinema, não, mas eu era responsável por buscá-lo em casa e trazer para cá. E aí no primeiro dia ele chegou e eu nervosa, e ele, não, como vai você? Tá. E veio o caminho inteiro, fez questão de sentar do meu lado, veio o caminho inteiro conversando comigo, puxando papo, super cavalheiro, né? E eu achando o máximo, o Mário Carneiro me dando a maior atenção, sendo super gentil comigo, assim, achando aquilo demais. Aí ele falando do filme do André Sampaio, porque ele conhece o Dadá, que é o filho, o pai do André Sampaio. E ele falou, vai passar o Polêmica, né, o filme do Andrezinho. E o Polêmica é um filme no qual eu atuo e eu sou diretora de produção. Isso. E aí eu falei assim, pois é, eu sou diretora de produção do filme, coisa e tal. E ficou por isso mesmo. Trouxe ele assistiu as sessões, quando ele foi embora uma outra pessoa levou em casa. No dia seguinte, quando eu vou buscar ele entra no carro, vira para mim e pergunta, e fala, mas você não me disse que era a mulher mais gostosa do Brasil? Porque no filme eu faço o papel de a mulher mais gostosa do Brasil. Aí o Mário Carneiro vira para mim e diz aquilo, eu fiquei rindo, aquela coisa, passando mal. Imagina. Entrei no carro, vim, assim, me sentindo o máximo até Niterói, apaixonada pelo Mário Carneiro. Tudo bem, isso foi o dia 2. No dia 3, eu já, né, completamente apaixonada, fui linda, super arrumada, maquiada, uma roupa ótima. Aí fui buscar o Mário Carneiro. Quando ele chega, entra no carro, ele me olha e fala, nossa, mas como você está elegante. E eu quase morri do coração, assim, mais uma vez, né? Se existe um limite de vidas para a gente também, não só para gatos, eu fui perdendo uma a uma esses dias. E aí, enfim, de novo, trouxe, ele ficou assistindo a sessão, até que no último dia eu fui buscá-lo. Ele entra no carro, estamos vindo para Niterói. E aí eu estava feliz da vida, né, de todos esses dias, me sentindo assim super. Aí cantarola alguma coisa qualquer. Aí ele vira para mim e me pergunta, você já pensou em cantar? Aí eu falei, não, imagina, adoro cantar, mas a minha voz é tão pequena, não tenho alcance. Aí ele vira pra mim e fala, Nara Leão também não. Gente, pelo amor de Deus, né? Cara, o cara me comparou com Nara Leão, assim, entendeu? Foi nesse dia que eu descobri que o tipo de homem que me interessa existe, só que já morreu, entendeu? O meu problema de compatibilidade é único e exclusivamente esse. Vocês estão assistindo o programa, prestem atenção em tudo isso, hein? Aprendam a ser galanteador. E não é? Com certeza. E aí os outros festivais depois, várias lições. Pois é, eu comecei a trabalhar em festival em 97, na Curta Cinema, foi o meu primeiro festival, eu era assistente de produção. Fui encaminhada pelo Guilherme Tristão, que hoje em dia trabalha no Grupo Estação, mas que nessa época trabalhava, que era funcionário da UF. Isso. E ele me indicou para Ailton Rossini. E aí eu comecei a trabalhar com eles em 97. Fiz esse primeiro ano da Curta Cinema, que foi o ano da Curta História, em que a gente passou 100 filmes representativos dos 100 anos de cinema no Brasil. Que legal isso. E aí, em 98, foi quando eu entrei para a Caixa Econômica, foi o ano que eu estive longe do cinema, dos festivais. E em 99, eu voltei para a Curta Cinema, trabalhei em 99 na Curta Cinema, trabalhei em 2000 na Curta Cinema. E a partir de 2001 foi quando eu me tornei a diretora de produção da Curta Cinema. Isso.
E aí tudo mudou. A relação ficou melhor. Ficou. O que mudou? Mudou a quantidade de trabalho, obviamente. Mudou o grau de importância que o seu trabalho tem, né? Porque passa a não ser só uma coisa que você precisa executar porque alguém te disse que você precisa executar aquilo. Você passa a ter uma parte que eu acho muito legal e pouco conhecida da produção, que é uma parte criativa, que é você decidir que você vai fazer coisas. Idealizar. Antes de 2001, a Curta Cinema ela tinha um determinado formato, que era ótimo, não tinha problema nenhum com o formato dela, mas a partir do momento que eu me tornei diretora de produção, eu inaugurei o que eu chamo a parte da peruca, né? Que é o estúdio cai. O estúdio cai, momentaneamente, mas continua. E que é a coisa de estabelecer parcerias com marcas de bebidas, restaurantes, marcas de sapato, e hotéis, enfim, coisas assim para que eu possa... A Curta Cinema ela é muito conhecida pelas suas festas, entendeu? São todas festas muito, muito boas, regadas, liberadas, em que todo mundo sempre toma porra isomérico. Isso é produção, né? Isso é produção. Isso é produção. Vamos ver um VT agora, o povo fala, foi! Pô, produção, o produtor é o dono do filme, é o cara que vai viabilizar o filme. É o lado meio chato, né? Algumas pessoas, eu vejo que é difícil ter aluno querendo fazer produção, porque é o lado todo mundo está querendo pensar na coisa criativa e tal, e a produção tem esse estigma de não ser uma coisa criativa, né? Mas o bom produtor é um cara que tem que ser esperto, tem que ser comunicativo, tem que ter sacação do que é legal, do que é arte, né? Senão também não vai produzir coisas interessantes. Eu acho que rola uma certa dificuldade. Eu estou dando essa matéria de produção e a gente quer perguntar quem está a fim de trabalhar nos filmes e tal, e sente que tem uma dificuldade, principalmente porque quem vai começar a fazer a produção na faculdade vai ser o assistente de produção, vai carregar coisa, vai ter que fazer comida. Então tem esse estigma de uma coisa de ralação, que tem sim. Olha, eu fiz produção ano passado, no começo do ano passado, para um documentário, e eu não gostei muito não, porque eu achei um trabalho muito burocrático. Eu acho que muitas vezes no Brasil as pessoas não têm estrutura assim para lance de patrocínio e tal, é muito complicado, parece que é muito difícil contar com apoio tanto público quanto privado. Eu achei uma coisa, assim, se fosse definir, eu achei chato, não gostei. Não foi uma coisa que me interessou muito. Produção de curta-metragem, eu acabei de experimentar isso, tipo, semana passada. Achei uma loucura e é isso. Muita responsabilidade em cima do produtor. Bom, eu sei que a Patrícia está trabalhando muito com a relação com a coisa dos festivais, né? Trabalha na AR, junto com outra pessoa de produção formada aqui, que é o Rossini. Acho que eu podia perguntar para ela alguma coisa relacionada ao trabalho dela, para ela falar como é que é o trabalho de produção, especificamente na questão de festivais, dos problemas que acontecem, que eu sei que acontece com a alfândega. Vários filmes brasileiros, por exemplo, vão para o festival, quando voltam não pode entrar, né? Por isso tem a questão do certificado de produto brasileiro. Bom, a pergunta é essa, Patrícia, como é que é o trabalho nos festivais e os problemas que vocês têm com os filmes que vêm de fora, etc, etc. Eu queria que ela falasse um pouco mais das leis de incentivo, qual que é a lei de incentivo vigente agora, que a maioria das pessoas recorre, a maioria dos produtores, dos cineastas estão recorrendo, e qual que são as vantagens e desvantagens dessa lei, quantos cineastas estão sendo privilegiados por ela, que tipo de cinema está sendo feito, é isso. Eu queria saber quanto vale o QI, o que indica na produção de cinema. É isso. Sim, se existe alguma forma de burlar essa questão de reprodução e de direitos autorais e tal, quando você está fazendo um filme não lucrativo, um filme universitário que é ligado à exibição única e exclusivamente cultural, sem nenhum retorno financeiro, se existe algum respaldo na lei para as pessoas se protegerem, né, nós alunos.
festivais, direitos autorais. Só precisa que você tenha ela, né? Voltamos, Niterói, São Gonçalo. Então, várias perguntas. Vamos começar, acho que, festivais. Então, como que é as problemáticas de estar trabalhando com filme que vem de fora e, sabe, a seleção dos filmes, como que é isso? Olha só, especificamente sobre essa coisa de problemática com alfândega, de filmes estrangeiros, coisa e tal, é preciso entender uma coisa. Não só no trabalho da produção, mas não só no trabalho de um festival, mas no trabalho da produção, existem vários tipos de segmentação, entendeu? Então, por exemplo, no caso do Festival de Cinema, a gente tem a produção e a gente tem também a programação. Então, essa questão de alfândega, é óbvio que em alguns momentos eu já precisei ajudar, já tive que desembaraçar filme da alfândega, mas não é uma coisa que eu exatamente faço exclusivamente. Mas você, com o tempo, você desenvolve uma forma de poder trabalhar melhor com essa coisa, né? Você dá instruções de como os filmes devem ser enviados dentro de um determinado padrão e que assim você não vai ter que pagar imposto ou não vai ter problema para a liberação da cópia. Eventualmente tem alguém que não concorda com as suas instruções e acha por bem mudar alguma coisa, e aí, eventualmente, a gente tem problemas de alfândega. E problemas de alfândega é uma coisa muito específica, porque de verdade é uma coisa caso a caso. Existem situações em que você consegue desembaraçar um filme de uma situação que você achava muito complicada e você consegue desembaraçar com relativa facilidade e sem precisar gastar nenhum dinheiro. Às vezes, coisas que aparentemente eram simples, você precisa desembolsar uma grana muito grande, porque são cobradas taxas de serviços, enfim. Tem que ter alguém lá, né? Tem essa história, então, tem que ter alguém lá cuidando disso. Tem que ter uma pessoa pensando a coisa do transporte de cópias, de como é que você vai trazer essa cópia, de como é que você vai devolver, de quais são as instruções para que você não tenha problema com a alfândega. E você precisa ter sempre... O ideal é que você tenha um despachante qualquer que possa te ajudar a trabalhar, porque existem determinadas coisas do trâmite interno em que não é que você não possa sozinho resolver, mas é muito mais complicado. Né? O pessoal está até discutindo isso um pouco na lista do Nessine, falando essa questão questões alfandegárias. Tentando descobrir como funciona esse direito. Mas é isso. De uma forma geral, as perguntas que fizeram várias perguntas relativas à lei. Lei de incentivo, apoio. Pois é. Acha chato, eu burocrático. Preciso dar uma explicação sobre essa coisa de lei de incentivo, que é a mesma coisa que eu estava falando antes do festival. Eu trabalho com produção, eventualmente eu lido com essa questão da lei, mas é uma coisa muito eventual. Eu não trabalho diretamente com lei, que é uma coisa muito mais de produtor executivo, que não é o meu tipo de trabalho. Eu sou mais focado na direção de produção. Não que eu ache ruim ou que eu tenha algum problema ou que eu não possa vir a fazer, mas no momento não é a minha maior atividade. Então eu não me considero a pessoa mais adequada para estar dando respostas assim concretas sobre lei. Mas, enfim, de qualquer forma, a Lei Rouanet e a lei do ICMS no Rio de Janeiro são duas coisas com as quais eu me deparo quase cotidianamente nos trabalhos. Então, respondendo a pergunta de quais leis seriam importantes ou adequadas, eu posso garantir que essas duas leis nos ajudam bastante a realizar coisas. Legal. Vamos ver então agora o segundo trecho de um filme, Sol Alaranjado. Que você foi... Do Eduardo Valente, eu fui assistente de direção. Assistente de direção. Foi a minha única assistência de direção e nunca mais eu faço na vida, que eu descobri que como assistente de direção eu sou uma excelente diretora de produção. É isso aí, gente. Vamos ver mais um trecho. Rodando! Foi.
Coming back, Niterói, São Gonçalo. Último bloco nesse estúdio acalorado. Não, acalorado seria muito calor. Não, ar-condicionado, pelo amor de Deus. Eu entrei aqui há 11 anos atrás e não tinha ar-condicionado. Seu reitor. E 11 anos depois continuamos sem ar-condicionado. Nossa, filmar aqui, a gente podia chamar o reitor, fazer uma filmagem aqui. Ele pode ser até ser o próximo convidado, de repente. Para quem não sabe, Terral, que é um filme da UF, que foi premiado em Gramado, foi filmado aqui dentro desse estúdio. E o peixe, aquele peixe que tem em cena, enfim, ele ficava aqui nesse estúdio cheio de luz, sem ar-condicionado, né? Histórias da UF. Histórias da UF. Que não falta. Perguntem ao Márcio Melges. Viu? Outras coisas pra gente perguntar. Vamos lá. Outras perguntas sobre o QI, quem indica na produção, aquela coisa da burocracia que era chato na produção também. Sobre a questão do quem indica, eu preciso dizer que, pelo menos no Rio de Janeiro, isso é basicamente o que contrata alguém. É fundamental. É muito difícil alguém ser contratado único e exclusivamente baseado no seu currículo. O que não é exatamente o ideal, mas eu preciso confessar que se você pensar que uma pessoa, pelo menos em produção, tá? Vou falar de produção, leve em consideração sempre isso. Uma pessoa que quer trabalhar com produção, eu acho que ela precisa se fazer importante, entendeu? O que indica não é nem só exatamente alguém a quem você pede uma indicação, mas uma pessoa que se faz indicar, uma pessoa que corre atrás de você e que pede trabalho, não é mandou um currículo para você por e-mail, não, uma pessoa que liga, que corre atrás, que demonstra interesse, uma pessoa que tem interesse em trabalhar em produções diversas, tanto de festival quanto de filme mesmo, e de graça, que é uma coisa muito importante quando a gente está começando em cinema, que é isso mesmo, não tem jeito. Meter as então, caras. Enfim, pelo menos no Rio de Janeiro, eu diria que eu contrato basicamente pessoas que me são indicadas por pessoas em quem eu confio na indicação. Tá, e é chato trabalhar com produção? Quer fazer outras coisas? Cara, quer fazer? Olha só, produção é uma parte considerável da minha vida. Eu gosto de trabalhar, tudo que eu tenho, né? Minhas contas são pagas, meus móveis foram comprados, meus utensílios domésticos, tudo com trabalho de produção. Mas eu sou uma pessoa meio entediada. Toda vez que eu sei alguma coisa, aquilo deixa de ser a coisa mais interessante do mundo para mim. Então, no momento, eu estou começando a querer fazer outras coisas, mas não porque eu não gosto de produção, porque eu acho... Entendeu? Eu só estou de saco cheio de fazer coisas que eu já sei fazer. Eu quero... Escrever... Né? Eu não gosto muito do confortável, não. Vamos 30 segundos, estamos acabando já. Foi um prazer, Paty. Muito obrigado. Obrigada a você. Né? Aproveitando, nosso programa está precisando de patrocínio. Se alguém estiver olhando, falando produção. É verdade. Quiser patrocinar a gente. Se vocês precisarem de um workshop de aí, apoios e recursos. Contratando. Quem quiser pode ligar para cá. Valeu, São Gonçalo. Beijo! Até semana que vem, outro apresentador. Não, depois não tem. Só depois do carnaval agora com o Homer. Vai estar aqui o Homer. Valeu, galera!